Olá meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Crente joga futebol. Amém, crente joga futebol. Se você é inscrito, lembrando, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Se você não é, se inscreva e me ajude a potencializar e espalhar a palavra de Deus. Dito isso, o tema está em Gênesis 2:3. Gênesis 2:3, que diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que ele criara e fizera. Amém. Irmãos, existia um crítico inglês chamado Ruskin, né? Ele viveu no século XIX e ele falava que a mente da pessoa precisa de um momento de relaxamento para poder observar detalhes e se recuperar. Quando a mente está sem descansar, ela não consegue pegar algumas coisas. Ele falava que a mente precisava desse tempo para se recuperar e ver coisas que ela não estava vendo. Então, na verdade, tudo ou quase tudo na Terra, das pessoas, as máquinas, precisam de alguns momentos de pausa, um descanso, né? Ele fortalece o quê? Fortalece a alma, ele fortalece o corpo, ele fortalece o espírito, ele ajuda o corpo a se regenerar. Um descanso, ele fortalece inclusive o sistema imunológico, que é o que protege a pessoa, que avisa, né, das doenças, ele recupera a energia, ele faz diminuir o estresse do dia a dia. E o descanso, irmãos, ele melhora o foco, a criatividade e a saúde mental. Ah, mas pastor, crente pode ter essas coisas? Tem. O cristão não é diferente disso, né? Parece até estranho, né? Falar que o cristão pode ou deve ter um momento de lazer, de entretenimento, um momento para ele descansar. Até parece. Por que parece isso, irmãos? Porque os cristãos antigos, mais velhos, acham e não aceitam que o cristão novo, que o crente novo, que a pessoa de hoje pode descansar. É uma outra geração que nada podia, não podia ver TV, não podia ter retiro, não podia fazer nada. Uma cultura errada e uma compreensão equivocada do que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra, inclusive, que não existe super crente, né? Não existe uma pessoa que começa na obra, né, e vai fazer todas as atividades ininterruptas até morrer. Não existe uma pessoa que começa, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? A pessoa aceitou Jesus com 30 anos, que ela vai fazer a obra até 80, 90, sem parar. Imagina uma pessoa que nasceu na igreja, que vai trabalhar na igreja, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não existe a pessoa que vai, sem parar de trabalhar, fazer tudo o que precisa e não descansar. Isso não existe. A Bíblia, na verdade, ao contrário, ela fala de lazer, ela fala de necessidade de um momento para você descansar. Agora, o importante é você entender, é um lazer sadio ou é um lazer que pode ou traz pecado? Nessa linha dos pastores antigos, existem muitos escritores que afirmam que a ética cristã, ou na ética cristã, elas veem o lazer como uma perda de tempo, veem o lazer como uma porta aberta do pecado. Ah, você relaxar, ter um momento de férias, de lazer é besteira, está perdendo tempo, isso aí é uma chance para o diabo entrar. É isso, irmãos. Mas, irmãos, é possível. É possível o cristão ter lazer, né, sem deixar de ser espiritual. Por quê? Porque quando você vai fazer o lazer, quando você vai ter um momento de descanso, alguma coisa, Deus está junto. Deus, ele deve estar em todos os momentos da sua vida. Será, irmãos, pensando assim, que, por exemplo, vou dar um exemplo lá de Goiás, né, que eu conheço bem, que eu morei lá. É um pastor que trabalha o ano todo, aí tem lá uns 10 dias que ele pode descansar, ou ganha de um hotel um momento para passar o fim de semana com a sua família, nas piscinas lá que tem águas quentes, águas termais. Será que é pecado o pastor ir com a família passar um momento lá? Será que é pecado ele viajar para um passeio em outra cidade, em outro país, né? Lá, por exemplo, vou dar um exemplo de lá, porque aqui em São Paulo é diferente. Lá os pastores, as pessoas gostam muito de pescar, tem muito rio. Será que pescar é um pecado? Você tirar um momento de lazer para passar no rio pescando ali com os amigos ou com a família? Será? Vamos lá, irmãos. Primeiro, quem criou o descanso? Foi o homem? Não. O descanso quem criou foi Deus. Deus mostrou que Ele mesmo
que não se cansa, descansou. Se Deus, irmãos, que não se cansa, descansou, imagina você, imagina eu, imagina o homem, o obreiro no seu dia a dia, de pregar, de escrever mensagem, de evangelizar, de fazer visita, de orar, de jejuar, de consagrar, tudo, é isso. O sétimo dia da semana, antigamente, ele era o sábado, o dia de descanso. A Bíblia fala isso, um dia de repouso. Foi a lei de Moisés. Está escrito lá em Êxodo 20:10. Não, nesse dia não farás obra nenhuma. Agora imagina uma coisa, Jesus estava no sábado. Ele foi criticado, né, porque ele curou uma pessoa. Então, imagina assim, um dia de descanso não pode curar? Quer dizer, você pode fazer o bem e não faz, entendeu a divergência disso? Domingo, irmãos, é o dia do obreiro estar na casa do Senhor. É o dia do obreiro adorar na igreja, isso é o dia. Mas ele precisa de um outro momento, precisa de um outro tempo para descanso e para pausa na vida dele. O ser humano, isso é o ser humano, não é o crente, o descrente, o ateu, o espírito. Precisa de um momento para se recuperar, porque isso traz coisas boas, benefícios para a mente e benefícios para o espírito. Para o espírito é necessário. Sabe por quê? Porque o espiritual precisa de momento de meditação, de oração, de louvor. Mas o corpo precisa de momento de lazer. Nossa, pastor, de onde você tirou isso? De onde você viu isso? Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Mateus 6, 30, 31 e 32. A Bíblia diz que os apóstolos se juntaram com Jesus e começaram a contar tudo que eles tinham feito, tudo que eles estavam fazendo, o trabalho deles. Jesus fala assim, olha, vinde a mim aqui à parte e vamos a um lugar e repousai um pouco. Aí ele fala assim, na passagem, porque havia alguns deles que trabalhavam tanto, iam e vinham, que não tinham tempo nem para comer. E foram a sós num barco, em particular a um lugar deserto. Irmãos, está escrito aqui, a prova está aqui. Não é uma interpretação do Cris, não é um texto fora de contexto, não é uma exegese minha, pessoal. Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, mas o 7º descansarás. Foi eu que escrevi a Bíblia? Não, quem foi Deus, está escrito aqui. Vamos lá, 2 Timóteo 1,4. Deus nos deu o espírito de equilíbrio, não de desequilíbrio. Entendeu? Não é para só trabalhar, só descansar. Para finalizar, Deus deu o exemplo. Deus descansou no 7º dia. Jesus, ele não veio aqui atrapalhar, cancelar, mudar o Antigo Testamento. Ele veio para melhorar, ele veio para confirmar. Então Jesus, ele reconheceu a necessidade dos seus discípulos de descansarem. O lazer, irmãos, ele pode restaurar, ele pode promover o bem-estar da pessoa. O homem, ele tem que encontrar esse equilíbrio. Ele tem que encontrar o equilíbrio entre lazer, trabalho, vida espiritual. Não é só trabalhar, não é só descansar, não é isso. É um equilíbrio. Momentos para cada coisa. A Bíblia fala isso. Tem tempo para tudo na vida. O lazer, ele tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado com a Bíblia. Tem que ser um lazer santo. Tem que ser um lazer sem pecado. Ele não pode atrapalhar. Você pode ter lazer? Pode. Mas não pode atrapalhar a fé, não pode atrapalhar a comunhão que você tem com Deus. Aquela cultura velha, antiga, que tinha muita proibição de programas com a juventude, programas com a mocidade. Retiro não, jogo não, esporte. Irmãos, isso é coisa do passado, isso não existe. Isso aí é uma má interpretação. É coisa de pastor que não sabe ler a Bíblia. Ou que sabe, por algum motivo, acha que as ovelhas vão se rebelar, vão embora porque estão jogando futebol, vôlei. Tem tantos atletas de Cristo que promovem a palavra de Deus só por falar isso. Então, isso é importante. O importante é usar a minha liberdade sem dar escândalo no lazer. Aí é uma atividade aprovada por Deus. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Venha nos ensinar cada dia mais a fazer a tua santa vontade, a encontrar, Senhor, equilíbrio em nossas vidas para fazer tudo o que tem que fazer. Abençoa todos quando estiver ouvindo, faz conforme a tua santa vontade, abençoando cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.